Boa noite. Nem mais a propósito. O Governo da República prepara-se para lançar um conjunto de apoios sociais, criando cantinas para matar a fome àqueles que estão a passar fome no país. E na região autónoma, a Caritas tem feito um trabalho meritório, um esforço enorme e não tem mãos a medir, de facto, para ajudar as pessoas que passam fome na região autónoma da Madeira. Crise que está a atravessar um setor social que antes não tinha. Portanto, a própria classe média já está a recorrer a estas cantinas sociais para poder matar a fome que existe no seio das suas próprias famílias. Ora, isto é uma questão que nos deve preocupar do ponto de vista político, porque isto resulta, de facto, de políticas que vão no sentido do desmantelamento do Estado Social. Na Europa e no país, tirando um conjunto de regalias que as pessoas tinham garantidas pelo Estado, de maneira a fazerem face aos seus problemas do desemprego, os seus problemas de dificuldades financeiras no seio das suas próprias famílias, com um conjunto de apoios. Isto, de facto, é lamentável que isto esteja a acontecer no nosso país, não é só no nosso país, mas na Europa, mas isto resulta de políticas insensíveis às questões de natureza social e não quero, com isto, que se confunda que isto tem qualquer coisa a ver com ideologias de direita ou de esquerda. Tem mais a ver, esta minha preocupação, com a ideologia que radica na ética dos direitos humanos, porque aquilo que está a acontecer na Europa, no país, com o desemprego e com o empobrecimento dos portugueses e dos madeirenses, é um problema que roça, de facto, a ética dos direitos humanos e uma violação à dignidade humana. Doutor Guilherme. A tendência socialista é mais dívida. Não vamos por aí. Não vamos por aí. Não vamos por aí. Vamos responder, vamos dar esse apoio. Àqueles que estão e temos essa obrigação. Pois, temos essa obrigação. Institucionalizar a pobreza. Essa obrigação, não é uma institucionalizar a política pobreza. de institucionalizar a pobreza. Resposta. Isso é uma violação grosseira ao Estado de Direito Eu acho isto, quer dizer, Fomos à pobreza. Institucionalização da pobreza, Dr. Guilherme. eu queria... Inacreditável. Como é que se pode olhar para as coisas com essa ligeireza? Pessoas que viviam com dignidade, com qualidade de vida, neste momento estão à mercê da caridade social. Quem é a culpa? Quem é a culpa? A culpa de quem governa, são dos executivos, de quem governa e de políticas insensíveis a uma justa distribuição da riqueza. E o Dr. Guilherme Silva, que fala de uma má distribuição dos recursos da Segurança Social, deveria pensar naquilo que se passa na região autónoma da Madeira, em que ainda os próprios detentores de cargos políticos acumulam a reforma a 100% coordenados. Não, é um exemplo. Se o Dr. Guilherme Silva quer dar exemplos, comece pelo Executivo. Isso é uma demagogia pura. Não é demagogia. Deem o exemplo. Isso é demagogia pura. Isso dá para a cova de um dente. Isso dá para a cova de um dente. O exemplo. Isso é demagogia. Não é demagogia. É preciso dar o exemplo. Os políticos têm de dar o exemplo. Poremos atrás das notas prévias, porque... Duas notas prévias. Muito rápido, o deputado José Manuel Rodrigues referiu-se a uma situação de que havia muitas pessoas a viver acima das suas possibilidades. Bom, é verdade que houve um conjunto de exageros. A culpa não é das pessoas, a culpa foi dos governos que deram mau exemplo. É verdade que houve alguns exageros, mas é preciso que o governo, que está a governar há quase um ano, e que também é da responsabilidade do CDS, se pergunte quem é que andou a viver acima das possibilidades. Porque José Manuel Rodrigues, ainda há pouco, citou um estudo da União Europeia que dá Portugal como um dos países que fez uma pior distribuição da riqueza. Ora, o problema está exatamente aqui. Não vale a pena estarmos sempre aqui a tirar culpas para cima deste e daquele e outro, tirar dividendos eleitoralistas, mas é preciso... Mas olha exatamente o que lhe estou a dizer. É o que lhe estou a dizer. Na Madeira é Alberto João Jardim, PSD, sempre a vida toda. Agora, o que é preciso é pensarmos e refletirmos, foi o que eu disse no primeiro minuto, muito para cima das questão da ideologia de direita, de esquerda, tem aqui questões que têm a ver com a ética dos direitos humanos, com a justiça na distribuição da riqueza, que qualquer partido que assume responsabilidades de governação no país tem a obrigação de zelar pelo bem comum. E tem a obrigação de fazer uma justa distribuição da riqueza. E o que aconteceu, de facto, foi um conjunto de especulações financeiras que levaram as famílias a se endividarem. Foi pelo mundo, mas é preciso
ter que realmente preocupações políticas para regular estes problemas, que senão o que está a acontecer, este empobrecimento das famílias, das pessoas que realmente estavam com uma qualidade de vida e que agora estão à mercê das cantinas sociais e da caridade da Igreja Católica, esta situação resulta, de facto, de uma política especulativa de parte de alguns que esses sim é que andam a viver altamente acima das suas possibilidades e não foram as famílias que procuraram ter uma melhor qualidade de vida, procurando adquirir a sua casinha e o seu carro e até ter também direito a algo a lazer. Porque as pessoas têm de ser tratadas todas com a mesma dignidade. É evidente que não são todas iguais, mas a dignidade humana tem de estar salvaguardada pelos executivos dos governos. Doutor Jacinto, eu peço, vamos à apreciação da ideologia. Estou a falar para a minha cabeça, não estou a falar de partido. Os Estados deram... Agora, a questão do Dr. Guilherme Silva... Dr. Guilherme Silva, vamos à questão de que também falou. Está muito preocupado com o mensageiro, ou seja, manda matar o mensageiro e não está preocupado com os conteúdos. Portanto, Dr. Guilherme Silva está muito preocupado. O Sr. Secretário Regional também vem e mostra o seu espanto porque o Expresso dá esta mensagem. Ora, esta é uma mensagem que deve preocupar essencialmente os homens do direito como o senhor. O senhor conhece o direito e sabe que o que aconteceu na Madeira com a governação, com a ocultação de faturas, é criminoso do ponto de vista político. É uma violação grosseira do Estado de Direito Democrático. Porque nós temos órgãos de governo próprio. Temos o Governo Regional, que é o segundo órgão, e temos o primeiro, que é a Assembleia Legislativa. O Tribunal de Contas, tal como já foi dito, o Tribunal de Contas reportava uma série de irregularidades, de má orientação da coisa pública através do Executivo Regional. O PS, outros partidos da oposição... Quer falar do continente? Eu também falo. Eu falo do continente à vontade, perfeitamente à vontade. Mas vamos falar da Madeira. Os partidos na oposição chamaram o Governo várias vezes para explicar o que estava ali no relatório do Tribunal de Contas e não só, também aquilo que os partidos foram alertando ao longo de mais de uma década. E durante estes anos todos, mais de uma década, o Governo andou a ocultar dinheiros públicos, que nós estamos a falar do privado. Dr. Guilherme Silva, não vale a pena estar a dar o exemplo da empresa privada e do escritório de advogados privados, que isso é do domínio privado. Estamos a falar aqui de responsabilidades políticas de um Executivo que tem, por obrigação constitucional e estatutária, através do Estatuto Político-Administrativo, de reportar tudo aquilo que se passa no âmbito do Executivo, com os dinheiros públicos, à Assembleia e ao povo que o elegeu. E cumprir a lei também. E o que aconteceu foi... E não vale a pena estarmos a olhar para a ponta do iceberg. O grande problema tem a ver com a forma com que o Executivo exerceu o seu poder, de uma forma violadora dos direitos constitucionais, do Estado de Direito Democrático. E é por isso que deve-se, de facto, apurar aqui as responsabilidades políticas. Não. Sabe como é que a Assembleia Legislativa da Madeira funciona? Provavelmente Vossa Excelência não sabe. Olha, eu cá sei que tenho experiência e o João Manuel Rodrigues também tem experiência. Ou seja, é anular completamente a função nobre que o Parlamento tem, de fiscalização, de controle, de conhecer a transparência não se desvia da auditoria do Tribunal de Contas. Agora, em relação eu quero saber que tipo de consequências é que pensa que poderão advir daqui da... Eu já disse, eu acho que aqui tem de haver... Os órgãos de soberania têm de atuar sobre este tipo de práticas de um Executivo que não cumpre com a lei. Durante a dívida oculta, estou a falar da dívida oculta pelo Governo Regional durante mais de uma década. Ou seja, escondeu uma dívida de forma deliberada e premeditada, como já apontam as notícias, e que tem responsabilidade. Acha que isso é normal? Acha que isso é correto? Então não tem de ter responsabilidades políticas. Mas é o tal disco. E o tal disco. O que é preciso é moralizar a vida política e isto. Nós estamos num Estado de Direito Democrático. Estou a falar. Dr. Guilherme Silva, o senhor é um homem do direito, que nem sequer é a minha área, mas isto é fácil de perceber que isto é uma vergonha. Uma vergonha. Mas há tantas discos riscados, os madeirenses estão num aperto. Que indignifica. Se a oposição não tem outro tema... É uma vergonha. É uma desgraça. Quero ouvir.
a desgraça é o que os senhores estão a fazer com a autonomia. Porque com este comportamento todo, a imagem que estão a dar da autonomia da Madeira é péssima aos olhos internacionais. Rodrigues, a propósito e do país. do E essa mensageiro. imagem, os senhores estão a destruir a autonomia com este comportamento e estão a dar cabo da autonomia. Estão a acabar de dar cabo de uma luta de um povo madeirense. Eu ouvi atentamente os colegas do PSD e do CDS. O Partido Socialista já anunciou os propósitos desta moção de censura. Nós já tivemos no último programa a oportunidade de falar sobre isto. Aliás, grande parte da argumentação que foi colocada aqui pelo deputado João Manuel Rodrigues, eu coloquei na altura. Exato, o Governo não está a cumprir aquilo que prometeu. Ou seja, está a defraudar os eleitores. Os eleitores foram votar e votaram maioritariamente no PSD na base de um conjunto de programa, de um programa que o líder do PSD e o PSD apresentou e confiaram-lhe o voto para aplicar aquele programa. Nada disso está a acontecer. Antes, pelo contrário. Tudo ao contrário, ou seja, está a fazer o contrário daquilo que prometeu. Está a aplicar, a triplicar as medidas de austeridade que já estão a ser aplicadas no continente. Ora, isto é, de facto, motivos para que o povo se sinta defraudado por este governo. E em democracia, as pessoas devem ser chamadas a se pronunciar para dizerem aquilo que pensam acerca da avaliação dos diversos partidos políticos e até do próprio Executivo. Como defraudou, faz todo o sentido e é legítimo que os partidos, independentemente da sua dimensão, apresentem as moções de censura no Parlamento. Essa discussão vai acontecer. Vamos verificar qual é o resultado da votação na Assembleia Legislativa da Madeira, mas o que é facto é que, para além do Governo Regional, já demonstrou, através da assinatura do plano de resgate para a Madeira, não estar a cumprir aquilo que prometeu, nós estamos a antever, e isto é fácil de perceber, que com este plano de resgate que nos confere uma tripla austeridade, que anula grande parte das funções da autonomia conquistada, que reduz o princípio da continuidade territorial a zero, ou seja, encosta-nos ao continente, esquecendo, lá foi subsídio de Natal, não tem os impostos e a carga fiscal, não há um diferencial para fazer face aos custos de insularidade, até esquecendo que existem 1000 quilómetros de oceano que nos separa entre a Madeira e o continente. Ora, tudo isto, equacionando todo este problema, é fácil de perceber que o Governo Regional, mesmo com estas medidas de austeridade, mesmo com este plano de resgate e com a sua política de sempre, aliás, com os mesmos erros e com os mesmos vícios, não vai resolver os gravíssimos problemas que os madeirenses estão a sentir neste momento em que a nossa economia está a sentir. Por isso faz todo o sentido que este debate aconteça na Assembleia Legislativa da Madeira. E eu sei que o PSD sente-se muito incomodado e vai sempre buscar questões do passado, mas eu vou à questão do passado. Em 2007, o presidente do Governo Regional, que tinha ganho as eleições em 2004, com 54%, e aí na altura eu tinha responsabilidades de orientação do Partido Socialista e sei do que falo. Não, ficamos só, Sr. Deputado, passamos para 19 deputados. Eu tenho muito orgulho do resultado que tive em 2004. Tenho muito orgulho. E talvez por isso que doeu muito, não, doutor Miguel, porque doeu muito a doutor Alberto Jardim, é que ele fez a golpada, aí sim, a golpada de plebiscitar a Lei de Finanças Regionais, demitindo-se em 2007. Isso é que foi uma grande golpada. Porque o argumento, repare que nessa altura, e eu já disse isto também aqui num programa, se nós fizermos as contas daquilo que aconteceu na transferência financeira para a região nos anos 3 anos, está aqui, Tribunal de Contas. Já falamos disso. Se nós fizermos as contas, a Madeira recebeu nos 3 anos antes da vigência da Lei de Finanças 667,5 milhões de euros. Depois da Lei de Finanças ser aplicada nos 3 anos seguintes, a Madeira recebeu 662,3 milhões de euros. A diferença, de facto, há aqui um corte. Espera, o corte está aqui de 5,2 milhões de euros. Bom, e por esta razão, que é o dinheiro que os senhores mandam para o Jornal da Madeira por ano, por 5,2 milhões de euros, os senhores demitiram-se, alegando que aqui del Rei, que vem aí uma tragédia para a Madeira. E neste momento,
que a Madeira, os madeirenses, a economia, as finanças realmente estão a sofrer o que estão a sofrer neste momento, o Governo Regional entende que já não tem razões para se demitir. Acho que ele deveria de usar a mesma argumentação, se fosse coerente com aquilo que tinha dito no passado, ou que disse em 2007, que hoje a situação é infinitamente mais grave do que era em 2007. Pergunto-se aos madeirenses. Os madeirenses não andavam, as famílias, a classe média, não andava à porta das igrejas a pedir esmola. As pessoas não andavam de marmita nas cantinas sociais a pedir comida para matar a fome à família. As escolas não tinham os problemas que têm hoje com falta de papel, falta de equipamentos, a saúde, como já foi referido aqui pelo deputado João Manuel Rodrigues, não tinham os problemas nessa altura. Neste momento estamos a atravessar estes problemas todos e o Sr. Presidente do Governo Regional acha que não, que isto tem todas as condições para continuar a resolver os problemas. Não vai resolver. Ou seja, com as políticas do Governo Regional neste momento, para além de ter defraudado e com este plano de resgate que é demasiado austero, vai afundar cada vez mais a Madeira. E nós não podemos estar a ver o abismo à frente e dizer avança para a frente, como ele disse no seu slogan, sempre para a frente. Ele viu o abismo à frente e pediu aos madeirenses vamos para a frente, mas nós temos de dizer basta, temos de parar com este caminho suicidário. Isto vai nos levar ao suicídio, aliás, está a levar, infelizmente, de forma real, já algumas pessoas ao próprio suicídio, como o senhor sabe. Infelizmente, isto é uma tragédia humana. Agora, o problema é que do ponto de vista económico, do ponto de vista social e financeiro, a região com esta governação não tem solução. Não tem. Precisa de mudar de rumo. Precisa de mudar de rumo. Seja ele qual for, mas precisa de mudar de rumo. Acreditável, pá. Estamos aqui a tirar para os olhos das pessoas. E o senhor também fez. Estamos a tirar, vamos lá, isto é de ficar claro aos olhos dos madeirenses, aos João Manuel Rodrigues e Guilherme Silva. Vamos lá ver e ser sérios. Está inscrito, porque é evidente que há uma opinião pública geral contra esta ideia dos paraísos fiscais que têm sido... Não é o caso da Madeira, é evidente que não é. E não está lá a Madeira. Você leu o parágrafo, está aí na Madeira. Não. E o que está aí... Espera. Não foi a leitura. O projeto de resolução do PSD é mais grave do que está lá escrito, porque põe num parágrafo... Não, isso aí tem um parágrafo e tem várias alíneas. O que está aí tem um parágrafo e a seguir várias alíneas. O Sr. Deputado João Manuel Rodrigues e o Sr. Deputado Guilherme Silva certamente não leram, certamente não leram e têm acesso a isto. A resolução que foi apresentada pelo PSD, em que num parágrafo, numa frase, encerra de facto a ideia de que na Europa devem-se extinguir os paraísos fiscais. Ora, Portugal, espera, numa frase, ou a resolução do... Vamos lá não baralhar, não vale a pena baralhar, vamos clarificar isto. Vale a pena, pois, você quer confundir as pessoas. Repara, a resolução do PSD, que foi apresentada antes desta, falava numa frase só dos paraísos. Ali existe um parágrafo com várias alíneas, com 3 ou 2 alíneas, como o João Manuel Rodrigues trouxe aqui, eu não tenho neste momento, mas isso é público, são documentos públicos, como o do PSD é. E na altura, o deputado João Manuel Rodrigues fez uma intervenção de fundo em nome da bancada do CDS, mas não fez uma referência que fosse... Espera, só te suponho a confrontar, é que se o seu deputado é capaz de vir para aqui esfregar esse projeto de resolução na minha cara, eu esfrego-lhe o projeto de resolução do PSD na sua. Está bem? Porque é preciso sermos coerentes e avaliar muito bem que o senhor, na altura, quando fez a intervenção em nome da sua bancada, devia ter feito uma referência à resolução do PSD, que é o governo que sustenta o governo. Não, nessa proposta de resolução. E o senhor não falou nisso. O senhor não falou nisso. Por isso, o que é preciso é sermos coerentes. E nós assumimos o que está aí na lógica dos paraísos que estão na lista negra dos paraísos fiscais. Mas é exatamente essa a preocupação. Agora, o do PSD não é isso que está. O PSD não foi votado ainda. Não está. O senhor deputado não sabe. Escuta, o senhor podia ter feito... Foi apresentado. Hoje a proposta da avaliação da Comissão de Assuntos Europeus. Esse já está rejeitado. Jacinto Serrão. Você tem a maioria. Agora, o que eu quero é ver o que vão fazer com o projeto de resolução do PSD. O maior partido que governa é o PSD, não o PS. Interessa encontrar formas de defesa do Centro Internacional do Claro, Brasil. sim, é o que eu estou a fazer. Ou você tem dúvidas que eu não estou a lutar por isso? Não tenho dado prova. Vamos ter que concluir. Jacinto Serrão, você queria clarificar. E a clarificação é muito simples. A Madeira não tem...